Nós todos cuidamos de vidas. Por quê? Depois da família, é no contexto escolar, tanto que se fala no seio escolar, que se constrói a crença do indivíduo sobre quem ele é. É na escola que ele forma a próxima relação dos novos irmãos, que não são mais da família 1, mas são da família 2. Então, se a gente constrói na escola momentos especiais, isso aqui tem uma chance de ser modificado. E é por isso que a gente precisa se ajudar nesse sentido, para que a gente consiga, fazer com que esta criança, que é cheia de potencial, cresça para ser o que ela veio a ser no mundo. Olha que lindo como é o desenvolvimento. Não sei se vai dar para ver lá do fundo, mas olha que bonito. Células do córtex visual de um recém-nascido. Talvez se apagar um minutinho a luz aqui, dá para ver melhor. Olha com 3 meses. Dá para ver, gente? Olha que lindo isso. Olha que lindo, com 6 meses de idade. Sabe o que é aprendizado? É criação de neurônio, é neurogênese. Então, como é que a gente desenvolve o cérebro? Por uso e desuso. Então, sabe quem ensina? É o professor. Sabe quem ensina? É o porteiro. Sabe quem ensina? É a pessoa que coloca o quadro no meio. É a pessoa que se importa. Quando o teu aluno vai para a tua escola, quando o teu aluno é atendido pelo telefone, quando alguém resolve uma mensagem, como é que ele é visto? Como é que ele é lembrado? Como é que ele é celebrado? A tecnologia vai fazer uma parte, sem dúvida, é importante, indebatível. Mas a hora que alguém fala assim, nossa, eu vi no score que você dobrou o resultado, pô, estou orgulhoso de você. Você está criando familiaridade. Você está construindo um contexto para o cérebro do teu aluno vir um motivo para ir daqui para cá. E olha que legal hoje, um outro dado de neurociência também muito importante. Esse é o cérebro de lado. Quando uma pessoa vê a realidade, que chega pela retina, ela é processada pelo tálamo, uma estrutura que fica aqui. Aí a gente vai saber o que a gente está vendo quando chega aqui, que é o córtex visual. Então imagine, por exemplo, que eu estou vendo aqui um pedaço de algo que é preto, que tem mais ou menos 5 centímetros de diâmetro e mais ou menos 1 metro de tamanho. Se eu tiver uma lesão cerebral, olha que lindo isso. Se eu tiver uma lesão cerebral aqui, no hipocampo, área dos sentimentos, da emoção, você vai perguntar assim, Léo, o que tem no chão? Eu vou te dizer, tem um objeto, 1,5 metro, 5 centímetros de comprimento. E o que é? É um objeto, 5 centímetros de largura por 1. Mas para que serve? Olha, é um objeto de 1 metro. Percebe? Eu sei o que é. Esta parte do cérebro, ela responde por imagens, forma, tamanho. Eu sei nomear, mas eu só sei o que é quando você tem algo sendo emocionante ou significativo para o indivíduo. Olha que lindo isso. Então, Antônio Damasio, por exemplo, um dos maiores neurocientistas da atualidade, no livro E o Cérebro Fez o Homem, ele nos ensina. Se você quer que o teu aluno apreenda antes a pessoa do teu aluno. Curta, aplauda, comente, aponte caminhos, toque, sorria, faça teu aluno se sentir visto, notado e relevante. Aí ele vai falar assim, nossa, tenho motivos e tenho ambiente para soltar o teu cérebro no melhor que ele pode vir a ser. Resumindo o que a gente falou, as habilidades cognitivas são importantes? Claro que sim. E muitas escolas fazem isso e cada vez mais, e tudo isso aqui sempre foi, sempre será importante. Habilidade cognitiva, interpretação, raciocínio, letramento, numeração, ordenação, tudo isso é importante. O vestibular, muitas vezes me pergunta, Léo, o vestibular em tempo de inteligência artificial vai ser importante? Claro que sim. Ninguém vai debater que isso aqui é pouco importante, é muito importante. Mas às vezes o aluno não aprende, não porque ele é burro ou porque o teu professor não é bom. Sabe por que às vezes ele não aprende? Porque faltou isso aqui. E olha que lindo, gente, como é fácil. Às vezes a gente fala, como é que desenvolve o socioemocional? Sabe o que é o socioemocional? Perseverança. Então imagina o teu professor, aqui ou ali, num momento ou outro da aula, falar um exemplo. Gente, esse final de semana tive um objetivo, uma situação assim, mas não desisti, porque é tão gostoso quando a gente termina o que começa. Imagina que legal, no meio, no final de uma aula, uma música, que na letra tem uma mensagem bonita, ou que aquele cantor, aquela cantora, ou aquele grupo superou uma doença importante. Então, competência socioemocional pode ser ensinada por uma aula dessa temática. É bom, sem dúvida, faz diferença, com certeza. Mas todas as situações
Todas as situações. Você pode ter na tua escola uma frase, um objetivo, uma imagem de Martin Luther King, do CR7. Você pode terminar num módulo falando, vamos conversar sobre as pessoas que a gente admira. Quem tem na família uma pessoa que é apaixonada e luta pelo que quer? Você está ali, de alguma forma, significando aquilo que você quer que o teu aluno faça. Faz sentido isso, gente? É cultivar que o cérebro veja, ouça, sinta, converse sobre aquilo que vai determinar, porque às vezes ele não aprende porque não tem aquela paixão, ele não tem aquela coisa do vai. Às vezes ele foi tão mimado, foi educado de um jeito tão para ser príncipezinho, a família faz tudo para ele, a família carrega até a mochila, gente. Uma diretora me falou que recebeu uma carta de uma mãe perguntando se não daria para construir um sistema de transporte da mochila, do carro até a escola, a sala de aula. Eu já recebi colega que me falou que teve pai que na reunião pergunta assim, escuta, mas não dá para construir um elevador porque minha filha não está acostumada a subir 3 andares de escada. Esses exemplos são bizarros para vocês? Ou vocês ouvem esse tipo de coisa? Então o que vai acontecer? Em nome dessa loucura de fazer o filho feliz, muitas vezes o pai ou a mãe vai fazendo o trabalho oposto a isso, vai mimando, vai deixando tudo, vai facilitando, e aí o menino vira o quê? Um periquito numa gaiola dourada. E aí ele não cresce para ser uma águia. Aí ele olha essa águia e fala, uau, mas não sei se é para mim. Percebe? Se a gente não cultivar, olha outro exemplo aqui que legal. Trabalhar em grupo. Que situações a gente pode criar para o aluno compartilhar, perguntar, não foi a dor que eu fiz com a colega, com a Thaís, falou, escuta, vamos ver com a tua amiga, e aí fiz uma conexão com a amiga, para uma amiga ajuda a outra. Em grupo, gente, a gente chega muito mais longe. Se a gente pensar, o ser humano ele é muito desprovido de recursos, a gente não tem um bico do tucano, a gente não voa, a gente não enxerga o escuro, a gente não nada muito profundamente, mas você e eu criamos um óculos. Você e eu juntos, a gente cria uma câmera, a gente cria um microfone. Em grupos, a gente consegue multiplicar nosso resultado. Então, quando a gente está em grupo, a gente tem mais atenção, a gente tem mais conexão. Então, na aula, antes da aula, depois de uma aula, uma vez por mês, um momentinho de comemoração, um momentinho de um ajuda o outro, um momentinho de dividir os alunos em grupo, tudo isso vai criando uma conexão fantástica. Olha aqui. Eu posso trazer um texto, quer ver? Uma pesquisa que já foi replicada em várias universidades do mundo. Quem costuma ser melhor em exatas, homens ou mulheres? Percebe? É fácil responder. Mas isso significa então que o cérebro da mulher é menos apto para a matemática? Então de onde vem isso? Preconceito socialmente construído. Quando você pega um grupo de mulheres e você dá para elas um texto dizendo, as mulheres em geral têm mais dificuldade com exatas, deve ser por isso que tem menos juízas e menos médicas e menos engenheiras, porque afinal de contas, talvez isso tenha a ver com a propensão das mulheres mais sensíveis a lidarem com pessoas. Incomoda o teu ouvido isso, que bom que você é uma mulher empoderada. A colega daqui estava me fuzilando. Agora eu dou um outro texto dizendo assim, tanto homens quanto mulheres têm uma potencialidade infinita e muitas vezes desconhecida, tanto para eles quanto para elas. Quando sofrem, quando têm um bom estímulo e bons modelos inspiradores, mulheres podem ter exatamente o mesmo resultado ou muito mais do que os homens. Afinal de contas, o cérebro de cada um de nós é plástico e pode ser moldado pela experiência e pela inspiração. E você tem dado o máximo de si naquilo que faz? Gente, no livro Previsivelmente Irracional, de Dan Ariely, quando você dá os dois textos e depois você dá uma prova de matemática igual para 2 turmas de mulheres, aquela que leu o primeiro texto preconceituoso da maneira tácita, ela desiste depois de 30, 40 minutos. Aquele outro grupo B, que lê um texto empoderador, encorajador e inspirador, aquele outro grupo continua por 45, por 1 hora, faz tudo o que tem que fazer. Então, percebe? É trazer essa pesquisa, é trazer um texto, é trazer um filminho sobre isso, é comentar um estudo, é pedir para o aluno fazer, é pedir para o aluno compartilhar. Escuta, quem na sua família? Quem são os artistas? Quais são os times? Quem são os profissionais? O que você vai fazer essa semana para experimentar algo novo? Como é que você pode hoje testar alguma coisa que você saia da sua zona de conforto? Semana que vem a gente vai conversar sobre isso em inglês, ok? Viu? Quando você vai trabalhando isso, você está cultivando por meio de imagens, vou falar de novo, de imagens, de sons, de conversa, de vivências, de experiências,
situações simples que vão desenvolvendo as competências socioemocionais. No estudo da OCDE, no final eu deixo o meu endereço, onde tem esses estudos, tem esses livros todos. Vocês podem ver, gente, dezenas e dezenas de estudos na Croácia, em Israel, nos Estados Unidos, no Reino Unido, em diversos países do mundo, que quando a gente investe mais aqui energia nas competências socioemocionais, esta parte aqui ela anda naturalmente. Muito aluno teu que bloqueou ou que pararia de estudar porque ele é burro, porque ele não consegue, porque eu já comecei a aprender tarde, porque agora não dá mais jeito, que agora eu tenho que trabalhar. Sabe o que ele está dizendo no fundo? Eu não importo, eu não confio em mim, eu não consigo. Isto não é para uma pessoa como eu. E dói o coração da gente. Você está perdendo uma vida, você está perdendo uma mão, você está perdendo uma vida. É isso que a gente pode cultivar, e olha que oportunidade linda. E não só pode, como deve, porque cada vez mais presença de inteligência artificial. Será que você está conversando com seus alunos? E aqui tem 3 estudos bacanas que depois vocês podem, na página que eu vou deixar, trabalhar com os seus professores. Isso tudo na hora de uma matrícula, na hora de uma reunião com a família, na hora que você senta para conversar com seus alunos. Olha o que está acontecendo com o mundo, gente. A máquina cada vez mais presente, porque ela não tira férias, não adoece, não faz greve, gera escala de produção. Então, o aluno que não tiver a habilidade linguística e que não tiver a habilidade proativa, de foco, resiliência, determinação, relações humanas, qual a diferença entre esse aluno e um aplicativo? Qual a diferença entre esse aluno e um sistema? Qual a diferença entre esse aluno e um blog? Quase nenhuma. Então isso pode servir para nos ameaçar ou para nos inspirar. Porque você imagina que lindo, se ele souber que dentro das escolas ele tem muito mais do que inglês, ele fala de vida, ele fala de felicidade, ele fala de empreendedorismo, ele fala de sucesso, ele fala de autoestima, ele fala de trabalho em equipe, ele fala de paixão, ele fala de inspiração, ele fala de realização, ele fala da dor, ele pode falar da frustração, que de vez em quando o professor traz ali um texto, uma reflexão sobre saber perder, ou sobre como se frustrar, ou sobre como dar a volta por cima. Você vai ter muito mais do que uma escola, você vai ter uma escola familiar, e uma escola que é familiar é uma escola feliz, e uma escola feliz é uma escola onde a pessoa tem vontade de estar. Gente, além de tudo isso que a inteligência artificial já traz, segundo pesquisas, muitos dos nossos alunos, 85% deles vão trabalhar em carreiras novas. Se a gente não tiver habilidade linguística para pesquisar, para criar, para aproveitar, já esse outro dado aqui já mostra um dado até mais preocupante. Thomas Frey, 50% até 2030 dos empregos atuais vão deixar de existir. Vocês já não estão notando isso nos supermercados? Já não notam em aplicativos? Gente, na Amazon, nos Estados Unidos, já tem plataformas que entregam via drone produtos. Então isso significa que teu aluno, e no fundo você e eu, se desenvolvermos uma atitude empreendedora, proatividade, vontade, garra de se tornar essa águia que caça para si e para o mundo, que entende o trabalho, a vida, como uma maneira de tocar a vida do semelhante, essa pessoa tem uma chance incrível de fazer a diferença. O contrário disso é aquele que Yuval Harari, no livro 21 lições para o século XXI, um dos maiores historiadores que escreveu Homo Deus, um dos historiadores mais lidos da atualidade, ele fala o perigo da dispensabilidade, da gente não ser tão relevante para o nosso aluno ou para a sociedade. Olha que terror. Agora, para a gente amarrar tudo isso, eu vou trazer aqui então algumas propostas, aquilo que eu tenho estudado nos últimos quase 30 anos, tanto na clínica, nas pesquisas, nos livros com os alunos. A gente fala muito, e eu comentei já algumas vezes, da importância do empoderamento do adulto, tanto do professor como do pai e da mãe. Se a gente for capaz, na sala de aula e na sala de casa, de conversar um tanto sobre isso, de construir familiaridade e um senso de parceria, eu acredito que sim, a escola pode ser uma ponte para uma vida melhor. A escola não pode ser um lugar onde, tá bom, vou aprender inglês, na hora que eu tirar o meu certificado master, acabou. Não. Aí é um lugar onde eu vou estudar sobre vida, eu vou conhecer língua, eu vou fazer parcerias, eu vou fazer amizade, eu vou fazer network, eu vou ter ali uma conexão com as pessoas de um jeito que eu não tenho em outro lugar. Então eu vou aprender e reaprender sempre, porque quer saber, talvez daqui a 5, 10 anos, vocês trabalhem com seus alunos em inglês por meio de programação, via realidade artificial, por meio de drones, sei lá o quê.
Então, se o teu aluno tiver essa lembrança de que com você ele refletiu sobre a vida, que com você ele olhou o futuro, de que com você ele ganhou aquele incentivo para tentar um emprego melhor, para de repente se aproximar de um filho, para de repente aprender a pedir desculpa como uma força de caráter e não como uma fraqueza, quem sabe se aqui ou ali, uma gota aqui, uma gota ali, além de aprender língua, ele teve uma oportunidade de fortalecer uma amizade, porque alguém falou para ele sobre o quanto é bom dar um abraço. Às vezes é isso que vai salvar um aluno teu numa depressão. O aluno teu sem depressão é o aluno em condição de aprender com você. Quando a gente fala de empoderamento, a gente está associando com 5 atitudes. E é com isso que eu vou finalizar aqui a nossa conversa. A primeira atitude, é o P, talvez o mais importante, eu estou falando aqui de presença, de propósito. O que significa isso então com as famílias? Mostrar interesse. Perguntar qual a idade do teu filho, que time ele torce, e como é que ele está indo, que escola ele estuda, e que dificuldades ele tem. E escuta, vocês moram em prédio, moram em casa. Estimular que a família faça isso. Escuta, você tem conversado com o teu filho? Escuta, que rituais vocês têm durante a semana? Vocês jantam juntos? Tomam café da manhã? Quando é que vocês estão juntos? E quer saber se na tua rede social, se no teu grupo de WhatsApp, se por meio de um videozinho, se uma mensagem que você faça num grupo de transmissão para as famílias que você atende, você fortalecer vínculo, você vai estar ajudando esses pais, essas mães a terem coragem de não serem só amiguinhos dos filhos, mas serem pais dos filhos. E os pais que são pais têm filhos mais calmos, como a gente já viu. Com as famílias, é dar voz, vez, valor. Um texto que tenho certeza que entre os teus professores tem algum deles que lê um livro bonito sobre conexões. Tenho certeza que você tem ali entre teus professores e professores uma mãe, um pai, que de repente seja um escritor ou que possa colocar um trecho em inglês ou em português sobre conexão, sobre olho no olho, sobre deixar o celular de lado no jantar, sobre fazer um passeio em que todo mundo ajude a organizar ou preparar um bolo todos juntos, em que você coloca um texto dizendo: hoje temos milhares de programas de culinária, mas qual foi a última vez que você desligou o celular, desligou-se de tudo e realmente colocou a mão na massa para juntos fazer uma comida gostosa com os filhos? O contato acalma o coração da criança e fortalece a conexão na família. Que tal? Fica a dica para esse final de semana. Já pensou? Se receber isso de você, o coração da mãe vai fazer, o coração do pai vai fazer, e o coração do aluno fala, e aí o aprendizado acontece. Quando a gente fala de conexão, a gente está falando de, essencialmente na escola, a qualidade das relações. Quer ver? Uma coisa muito simples, muito básica. Eu vou pedir o seguinte: com o colega que estiver do seu lado, você vai dar um cumprimento de mão, mas um cumprimento assim, tipo Kate Middleton, sabe? Assim, com nojinho. Não um cumprimento assim, tipo nojinho assim, para ele ou para ela. Oi. E olha para o outro lado, tipo, oi. Modo nojento de ser. Agora o oposto disso. Eu vou te pedir o seguinte: fica de pé, por favor, um segundo. Agora você vai dar um aperto de mão de gente, aquele que teu pai te ensinava a dar. Que é o seguinte, é assim, ó, aperto de mão de gente. Já ouviu? Teu pai e tua mãe certamente já falou. É o seguinte, aperto de mão de gente é assim, tem que tocar uma almofadinha na mão, tem que olhar no olho da pessoa, fazer uma carinha boa, segurar, nem tão forte nem tão fraco, e dizer: olá, como é que você está? Olá, como você está? Tudo bem, e você? Tudo bem. Faz diferença? Então eu vou pedir o seguinte: a gente vai fazer o seguinte. Tudo bem? Fecha o olho, 30 segundinhos. Só um segundo, fecha o olho que vai ser legal. Vou te passar aqui um exercício que você pode depois levar para a tua escola. Fecha o olho um pouquinho. Tenta fazer um inventário do teu nível de bem-estar agora, de 0 a 10. 0 é quero morrer, 10 é estou feliz da vida. Não precisa falar para ninguém. Só faz o inventário, como é que você está. Beleza, agora abre o olho um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte aí, como a gente já está na parte final, eu vou precisar da ajuda de vocês com o tempo. Que é o seguinte: eu vou falar, pode ir. O que você vai fazer? Você vai procurar 2 pessoas daqui, que talvez você não conheça, nunca viu, mas que você vai olhar para a cara dela e vai falar: vou dar uma, vou fazer check-in aqui. Aí, o que você vai fazer? Você vai dar um cumprimento para essa pessoa, mas você vai passar uma vibe muito boa para ela. Só que mais do que isso, você vai dizer: olha, eu quero te contar uma coisa.
o que mais me encanta na minha escola, o que mais me encanta em inspirar as pessoas a aprender, ou o que eu acho mais lindo no mundo da educação, e você vai dizer para a pessoa. E aí qual é a técnica? Você vai dizer o que tem de mais lindo, o que tem de mais encantador, o que tem de mais valioso. Você vai falar do teu coração, generoso. Você vai lembrar do teu propósito. Se você tocar o coração do outro, o que ele vai fazer? Give me ten. Tá? Aí ele vai fazer assim. Tá. Se você falar do modo errar é humano, ele vai dizer assim, nice to meet you. Tá vendo? Percebe? Você tem que conquistar o teu give me ten. Então você vai ter na hora um feedback. Eu quero que cada um teste com 2 pessoas. Eu sei que é arriscado, porque a gente tem mais de 1000 pessoas, e eu vou precisar que vocês voltem para cá, porque tem mais um monte de brincadeira. Mas passe por essa experiência. Fecha o olho, se conecta com o teu propósito, ensaia teu speech. Como é que você vai em 15 segundos mostrar para essa pessoa que vai estar na tua frente that you really care. You care enough. E aí você vai achar 2 pessoas, vai olhar para ela com a sua melhor cara e vai colocar no coração dela que você se importa, que você realmente se interessa, que você é uma pessoa humana. E vai buscar o teu give me ten. Pode ir, daqui a pouco a gente volta. Já tinha um versículo, eu lembro que vocês da empresa. É ótimo isso mesmo. Você. Eu fiquei muito feliz de me encontrar, porque eu também já Estou ouvindo vários filmes já. Então, os professores foi assim que a calçada. eu notei. Prazer conhecê-la. Valeu? Se o teu colega, sua colega valeu, salva de palmas para ele ou para ela, vamos retornar. Vamos retornar aqui um pouquinho. Show de bola. Aí, eu quero que você pense o seguinte, enquanto você vai voltando para o seu assento. Lembra daquele estado basal de bem-estar que era 0 a 10? Pode sentar, mas eu vou lançar uma pergunta. Levanta a mão, por favor. Quem sentiu que depois de conversar com 2 pessoas sobre o teu propósito, o estado de bem-estar levanta? Só para ter uma ideia. Just say I. Great. Percebe? Você comentou com o teu propósito. Sabe o que aconteceu? Você lembrou quem você é. No dia a dia, acelerado, complexo, competitivo, tão digital, no dia a dia a gente esquece de coisas muito básicas. Quando eu comentei aqui de Mário Quintana, que ele sente falta de gente, são coisas muito simples às vezes. É lembrar disso, é lembrar o teu professor a entrar aqui ou ali na aula e falar disso. Gente, olha que incrível isso. Gente, olha que texto bonito. Pessoal, deixa eu ler aqui essa poesia para vocês. Porque os estudos de neurociência mostram, eu vou falar mais uma vez o dado. Se você investir uma pitada de emoção naquilo que você faz, se você investir uma pitada de humanidade no modo como você se relaciona com os alunos, você tem até 40% mais de chance do seu aluno aprender. Porque ele vai estar conectado com você. Pensa nos melhores professores que você teve na vida. Eles eram talvez exigentes, ou feios, ou bonitos, isso não interessa. Mas eles se importavam, eles amavam aquela matéria. Eu tinha professor de química, que o cara ele fazia as conexões, as fórmulas químicas, ele se jogava no chão, ele era muito louco. Ele sentia que a química era tudo. Então a gente precisa conectar o nosso professor com isso, para que daí ele se conecte com o nosso aluno. Isso não é perda de tempo, isso é ganho de conexão que faz toda a diferença. Os estudos sobre propósito mostram que ter um bom propósito profissional impulsiona o resultado acadêmico e profissional. Mas propósito não é uma coisa tão complicada. Muito tem se falado sobre o propósito. O propósito está ligado a 3 coisas que são bem simples, mas que por serem simples às vezes passam despercebidas. Primeiro, como se trabalha.
Por exemplo, se a sala dos professores é um lugar de reclamação, se a sala dos professores é um banco de queixas, se a sala dos professores não é bonita, ele não tem vontade de estar lá. Ele não se sente à vontade. Sala dos professores tem que ser o lugar mais bonito da escola. Tem que ter a parede mais bonita. O uniforme do professor, nos lugares em que tem uniforme, tem que ser o tecido mais nobre, mais bonito. O professor tem que se sentir muito especial. O cafezinho, a água bem passada, às vezes é uma maçã. E, gente, não é coisa que custa caro, não. É coisa que toca fundo. Às vezes é um café bem passado, porque você dá para o professor 10 da noite um café que foi passado às 5, você está humilhando a pessoa. Se você não tem dinheiro para fazer um café, então nada mais está valendo para esse professor. Se esse professor se sente um custo seu, sabe o que ele vai dar para o aluno? Nada, troco. Quem aqui já teve em sala de aula sabe disso. É uma escada. O modo como o professor se sente cuidado pelo gestor é o modo como ele vai cuidar do aluno. A sala de aula tem um paralelismo muito grande. Então, quer saber? O dia do aniversário do teu professor, o dia que o filho do teu professor estava doente, o dia que o marido da tua professora perdeu o emprego ou tem uma nova oportunidade, esses são momentos que você dá o check-in e fala assim: ei, como é que tá? Me conta, Neuza, como é que foi? Conta para mim, vem cá, 2 minutos. 2 minutinhos que você conversa com essa pessoa, você está conectando o propósito. Propósito está ligado em como se trabalha, propósito está ligado na qualidade das relações e na importância que se dá para aquilo que a gente faz. Olha que bacana, a gente retomar o significado do que a gente faz. A gente não ensina inglês, a gente abre o mundo, a gente mostra oportunidades, a gente conquista espaços sociais, a gente trabalha com a empregabilidade, a gente trabalha com a abertura de cabeça, a gente está expandindo o mundo. É muito mais do que ensinar inglês. Ensinar inglês, vocês têm concorrentes, mas quantos dos seus concorrentes estão falando de tudo isso? Quantos dos seus concorrentes se importam de verdade? Quantos dos seus concorrentes vão de verdade ter essa conexão, esse propósito, esse senso de orgulho, essa realização a partir de que eu posso tocar a sua vida para que você toque a vida de um outro? E o inglês é um instrumento para isso, é olhar lá para cima. Tem um ditado muito bonito que eu gosto de Teilhard de Chardin, um grande escritor, que ele diz assim, aí eu vou falar enquanto vocês apontam para cima, aponta um pouquinho assim, gente, por favor. Aí ouve o seu coração enquanto você olha para cima. Ele fala assim, o dedo aponta para a lua, o tolo olha para o dedo, o sábio olha para a lua. Se o meu grande objetivo for subir esses 3 degraus, risco fogo. Se o meu objetivo é chegar ao centro do palco, fazer o meu melhor e tocar o seu coração, os 3 degraus passam de uma maneira muito simples. Olha que interessante essa experiência que mostra um pouquinho sobre isso. Olha que legal isso. You've got powerful features, man. Anyone ever tell you that? No. Listen, you look a little down. And it may seem like sometimes people don't understand you. But someday, man, someday, people are going to see you for what you really are. You really think so? Absolutely. You are great. You are great, ma'am. You have amazing cheekbones. Sir, yes. We have a situation. Where? What the hell's going on? You've been through it. You know. You've had so much life experience that other people don't appreciate that you know. Excellent. You're not patronizing the shops. They're just coming to see you. Oh, sir, you're in great shape. You work
Think so? You guys work so hard to keep this place running. It always felt like no one really appreciated it. Yeah, I know. Times I'm so stressed, but it seems like most of the time people just don't see it. No, what you do is so important. You know, I bet the boss would love to meet you. You are great. You provide hundreds of jobs, sustaining hundreds of families. That's huge. That's so good to hear. Most times I feel like people don't recognize that. I'm just the big bad man in hell. O cara chorando lá atrás. You give. You know, I know some people who come like me. Qual foi a última vez que você elogiou, que você agradeceu, que você parabenizou? A gente ouve tanto na escola: não seja criança, fica quieto, se comporta, que até para elogiar muitas vezes a gente fica com medo. Elogie as pessoas, quanto mais você as elogiar, mais elas vão querer dar de si. Nós precisamos de validação. Quem depois quiser para mostrar esse filme na escola, só colocar validation no YouTube. Gente, elogiar, mas elogie com inteligência. Os estudos de Carol Dweck, que escreveu o livro Mindset, um dos livros mais interessantes sobre aprendizado, ela fala: let's praise wisely. Não elogie a nota, elogie o esforço. Não elogie o 10, elogie o processo, elogie o commitment, elogie o engagement, elogie a determinação. Gostei que você se esforçou, estou orgulhoso que você deu o máximo de si. Mas não consegui, não tem problema, isso é o que nós temos agora vamos pensar mais. Estou contente que você está dedicado, o que importa é que você quer aprender e você vai conseguir. Ela ensina que a gente tem que elogiar o processo, o esforço, a determinação, a ação, não a nota só. Estamos juntos até aqui, gente? Sim. Então, ótimo. Se P é presença e propósito, o O é organização. Então, imagina que legal se as suas famílias tiverem de vocês comunicações, insights, um pequeno filme, um pequeno trecho compartilhado. Que quer saber? Pode ser feito por um especialista, pode ser feito pelas próprias mães da sua escola, pode ser feito pelas suas professoras, na sua rede social, nos grupos de WhatsApp, mandando informações para os pais lembrarem que muitas vezes, até o final da adolescência, vamos lembrar o que é isso? Adolescência é de que ano a que ano, gente? Quando é que começa a adolescência? Antigamente era 12 a 18, não é isso? E hoje, começa com 12? Começa mais cedo? Às vezes 9, 10 anos. E ela termina com 18? Às vezes vai até 28, né? Outro dia eu recebi um paciente com 42 anos. Não sei, estou pensando no seu caso, o que eu faço? Adolescente. Para desespero de algumas mães e pais, e para alegria de outros, que vão mimando tanto que o filho não sai da casa do pai nunca mais. Às vezes, sozinho, o filho não consegue desligar o telefone. E aí a gente precisa lembrar aquilo que a gente falou no comecinho da conversa hoje. O que o seu pai diria? Aí ela vai dizer assim: meu pai diria que não tem papo. É isso que o pai faz. Na ideia irracional de serem legais, muitos pais de hoje esquecem de ser leais. Muitas vezes quando o pai ou a mamãe me perguntam no consultório ou numa palestra alguma situação sobre como agir, eu falo: seja um pai leal, não seja tão legal. Amiguinhos, teu filho já tem de monte. Isso vale para filho de 3, 13, 33 ou 43. Seja leal, leal a si, leal à escola, leal a Deus, leal àquilo que está combinado, aquilo que é o certo, aquilo que você vai deitar a cabeça no travesseiro e ter orgulho de falar: eu fiz aquilo que eu acredito, eu dei crédito para mim, eu acreditei no meu papel. E se você, de novo, se oportuniza essa possibilidade de orientar a família, você vai ter uma criança, você vai ter um aluno, você vai ter até um adulto mais calmo muitas vezes. Nessa organização, a gente pode ver também dentro da escola. Quando eu faço um planejamento, não só pedagógico, mas também educacional, como é que o aluno vai aprender? E se ele não aprender, como é que ele vai buscar? E depois que ele conseguir, com quem ele vai compartilhar? E qual vai ser a validação se ele fizer bem feito? E qual vai ser o apoio se ele não fizer bem feito? O apoio pedagógico e o educacional tem que andar juntos. Se só um funcionar, você está trabalhando pela metade. Isso pode ser determinante no aprendizado. E um contrato atitudinal claro. Nesse período que eu comentei, a síndrome do imperador, pela primeira vez,
Eu nunca tinha encontrado isso. Tem um capítulo especial falando sobre direitos e deveres na relação com a escola. São ideias iluminadoras para assim, qual é o papel da escola? Porque nessa ideia de que eu pago, então se eu pago eu estou mandando, muitas vezes os pais ficam perdidos e querem determinar como você vai dar a sua aula, como você vai dar a sua avaliação, como é que você vai colocar a pontuação e por que você vai fazer isso e aquilo. Mas quer saber? Responsabilidade nossa. A lei da proatividade diz que a gente tem que se preocupar menos com o que a gente quer da vida e mais com o que a vida quer da gente. Então, na hora da rematrícula, é você, inspirado nesse capítulo, ou a partir de uma reflexão tua, ou junto com os seus professores, trabalhar. Qual é o papel do pai? Senhor pai, senhora mãe, eu preciso disso, 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 disso. Esse é o seu papel, esse aqui é o meu. E com o aluno, se ele for o adulto, se ele for aquele que está responsável por si, ele tem que saber qual a expectativa dele. Porque senão entra num terreno perigosíssimo chamado bom senso. Bom senso depende do senso. E aí você está dependendo de uma interpretação individual que pode ser muito perigosa. Dentro desse contexto, imagina que legal você ajudar o pai e a mãe a lidar com esses 5 que são os grandes conflitos. Imagina você que legal trazer uma reflexão, se você tem uma turma só de adultos, que de repente a gente está falando muito de ajudar o professor, ajudar o pai e a mãe, mas muitas vezes você tem turmas que são só os adultos. E aí? São esses 5 dilemas: deixa, faça, leva, compra. Que tal ajudar os pais, ou até seus professores, ou os adultos, a trabalharem assim? Vamos ter critério? Então não é eu quero. É bom para o meu filho? É bom fazer isso agora? Gente, nesse mundo que nos traz o tempo todo oportunidades de compras, oportunidades de programas, oportunidades de relacionamento, nesse mundo complexo, às vezes as pessoas esquecem do básico. Peraí, para decidir uma coisa tem que perguntar: é bom para a saúde? Então não cabe perguntar para uma filha de 4 anos que está lá comendo o 5º pedaço de pizza: Steph, será que você está comendo muita pizza? Sabe por quê? Porque na idade dela ela vai falar assim: não. A criança muitas vezes, quer saber, até o adolescente, não tem o córtex pré-frontal ainda formado para saber as consequências. Então, se o teu pai, ou a tua mãe, quer dizer, o pai ou a mãe, que tem um filho matriculado na tua escola, não tiver numa posição empoderada, ele estiver na posição beta, não na posição alfa, o filho vai falar assim: ai pai, mas está muita coisa, porque semana de provas que eu não vou mais na escola de inglês. Ai pai, sabe que eu não deu para fazer a lição de casa, porque sabe, está muito calor em setembro no Brasil. Ai, porque agora está frio, sabe? Então já é dia 20 de junho e ele já está de férias, sabe? Tadinho, hoje está tão puxada a vida do Rick. Você não sabe, ele tem tantas coisas para fazer. Nossa, tanta pressão na Sul. Ai, mais lição de casa. Então, ano que vem eu volto. Já ouviu mãe assim? Essa é mãe, menina, é a mãe da Chicrinha, que acredita que o papel dela é fazer a filha feliz. Ninguém faz o outro feliz. O papel de um pai e de uma mãe é criar condição para que o filho construa uma existência feliz. Ele vai construir uma existência feliz se 2 coisas acontecerem: se ele desenvolver virtudes, que são forças do caráter, e se ele tiver boas relações humanas. Assim e só assim. Mimado no modo imperador, e você fala: mas de onde veio o nome imperador? É a criança, é o adolescente, às vezes até o adulto, que é impulsivo, instável, ingrato, irritado, inconstante, irritadiço. São 10 Is que desempoderam a pessoa. Ajudar as pessoas a pensar: peraí, mas faz bem? Eu entendo, é difícil mesmo, mas faz bem ou não? Então, se faz bem, então faça. Gente, quem aqui faz academia? Só para ter um exemplo. Beleza, boa parte de vocês faz ou fez alguma. Alguém vai para a academia de manhã ou à noite assim? Não, né, mano? Você vai para a academia às 6 da manhã assim, né? E na sua cabeça tá assim: puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, a cama estava quentinha, minha mulher estava lá. O que eu estou fazendo aqui? Nossa, ainda vou ter um dia pela frente. Aí você está lá. Ou a mulher, né? Você vai fazer a fuga. Ninguém está sorrindo, felizinho, gostosinho. Tá bom. Só que a hora que sai. A primeira coisa que você faz quando chega no trabalho: e aí, tudo bom? Nossa, acordei cedo hoje. Corri 7 km de você. Porque
você adora cutucar o outro, né? Nunca vi na vida alguém ir para uma academia e sair falando, cuidei da minha saúde hoje, malhei, estou mais bonita,